Bom, olá pessoal, meu nome é professor Alexandre Rodrigues, eu trabalho com implementação de sistemas de Balance Scorecard através de uma consultoria, pelo Brasil inteiro. Então fui convidado aí pelo Rodrigo para dar essa dica para você sobre painel de pilotagem e trabalhar um pouquinho em cima de BSC voltado à gestão de custos, tá? Aqui na nossa apresentação, então tem um pouquinho sobre mim, né? Depois vocês baixarem o vídeo, ver a formação e tal, a gente não vai perder muito tempo com isso, vocês vão ter acesso mais tarde a essas informações. Temos aqui também uma apresentação da DNA Corporativo, que é a minha empresa que trabalha com essa parte da implementação, né? Entre outros serviços que vocês podem depois assistir via site lá, conhecer um pouquinho da gente, né? Então, para a gente trabalhar essa questão de painel de pilotagem voltado à gestão de custos, primeiramente a gente tem que entender um pouquinho sobre estratégia, correto? Aqui a gente tem alguns conceitos de estratégia, ou seja, estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota, ou seja, é mais fácil que a gente tenha um modelo tático um pouquinho mais aprimorado e mais simples de se resolver, tá? Que a gente tem do que ter uma estratégia tão revolucionária e inovadora que não consiga se implementar, correto? Uma outra dica diz assim, ó, a estratégia é uma economia de forças, ou seja, quanto mais se planeja, menos se gasta tempo, menos se gasta recursos, certo? Então quer dizer, todo planejamento vem de encontro a uma economia de recursos. Quanto mais se raciocina em cima de determinado problema, né, que no nosso caso que seria uma redução de custos, mais se tem esse ganho, certo? A estratégia é a ciência do emprego, do tempo e do espaço. Sou menos preocupado com o espaço ao tempo. O espaço pode ser resgatado, o tempo perdido jamais. Ou seja, o que passou não volta. Então serve de aprendizado, mas a gente não consegue resgatar esse tempo. Então quanto mais a gente raciocinar em cima de determinado problema, de determinada situação, né, melhor é para nós. A gente vai economizar tempo, a gente vai ganhar esse precioso tempo, correto? Outra definição de estratégia, a forma que você escolhe para competir através da combinação de um grande número de decisões em áreas funcionais. Ou seja, para que a gente consiga chegar a um padrão de por exemplo, de redução de custos, a gente vai perceber que a gente vai ter que trabalhar com diversas variáveis até que consiga se chegar a uma determinada redução de custo. Ou seja, hoje as empresas já não têm mais margem para a gente chegar lá e identificar, ó, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo e a gente vai reduzir custo, né? Seria muito simples. Mas hoje a gente não consegue enxergar esse tipo de situação. Então a gente vai ter que trabalhar com diversas áreas funcionais, áreas estratégicas, a fim de, por um efeito dominó, um efeito em cascata, né, que a gente chama de vetores, conseguir então resgatar essa economia de redução de custo, perfeito? Outra definição aqui, ó, criação de uma posição valiosa e única, né? Ou seja, Michael Porter. O que Michael Porter sempre nos diz? Questões de posicionamento. O que interessa realmente ao nosso negócio, né? Qual cliente a gente quer abastecer? Tem clientes que não são nossos. Tem clientes que incomodam tanto, que querem um atendimento tão personalizado, que querem um atendimento X, ao qual a gente despende muito mais recursos em atender esse cliente que propriamente o retorno que esse cliente vai nos dar. Então a estratégia nos diz o quê? Vamos segmentar esse cliente, vamos ver que tipo de cliente é o nosso cliente, quais são as necessidades desse cliente para que a gente consiga atuar exatamente em cima do cliente que a gente está buscando. Isso também nos traz uma redução de custo, porque a gente para de jogar pedra para tudo quanto é lado e acaba focando em cima das reais necessidades do cliente que nos interessa, do cliente que nos vai trazer realmente a rentabilidade que a gente está buscando, perfeito? Estratégia, caminho escolhido para concentrar esforços com o objetivo de tornar real a visão da organização. Ou seja, a nossa estratégia ela não pode corromper valores específicos organizacionais. Partindo de diretrizes, né, básicas como missão, visão, valores, né? Então quer dizer, eu não posso ter uma estratégia que corrompa uma visão de futuro. Então, o que eu estou prospectando buscar nesse meu futuro, a minha estratégia tem que me conduzir a este futuro.
Perfeito? Então, assim, ó, se eu quero me tornar referência dentro de uma área de um determinado segmento, eu tenho que conhecer esse segmento, eu tenho que conhecer quais são os requisitos de qualidade desse segmento, para que eu consiga atender esse segmento e buscar essa referência junto ao meu mercado. Perfeito? Então, o que a gente vai analisar depois no exercício, né, num modelo de painel de pilotagem, mais ou menos esses requisitos. Perfeito? Na próxima lâmina aqui a gente tem um outro conceito muito interessante sobre estratégia, que ele diz assim: visão estratégica é a arte de ver de perto o que está longe e ver de longe o que está perto. Ou seja, a gente conseguir nos afastar, né, nos afastar dos nossos problemas, nos afastar, tirar o telhado da nossa empresa, enxergar essa empresa dentro de uma visão sistêmica, né, uma visão de processo global, ao mesmo tempo que a gente consiga entrar dentro dessa empresa, dentro dos ambientes de cada setor dessa empresa e fazer uma análise micro dessa empresa, certo? Entram aí fatores como matriz SWOT, né, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e fatores externos, né, que são as oportunidades e ameaças que podem corromper ou nos ajudar na implementação da nossa estratégia. Tranquilo? Então essa definição é uma definição que eu acho muito interessante, porque a estratégia é exatamente isso, a gente conseguir sair, enxergar ela de longe, né, do escopo geral, né, dentro de um escopo sistêmico, né, holístico que a gente chama, ou entrar dentro até um nível de plano de ação. Né? Qual é aquele indicador que não está tão bom, qual é aquele processo que tem que ser melhorado, que tem que ser refinado, ou uma metodologia que deve ser inovada dentro dessa organização, para que a gente então consiga pegar esse plano de ação e implementar um plano de ação específico dentro de uma área X. Tá? Então a gente sai do macro e vai para o micro, sai do micro e vai para o macro, perfeito? Próxima lâmina a gente vai trabalhar com restrições, tá? Teoria das restrições. A teoria das restrições, ela nos traz o conceito de obstáculos, né? Uma restrição, ela é um obstáculo, ela é algo que nos impede de realizar alguma tarefa, alguma função, né? Nas empresas hoje a gente chama isso como um gargalo organizacional. Vocês já devem ter ouvido muito esse conceito de gargalo, né? Então, quer dizer, se eu vendi muito e eu não consigo produzir para entregar ao meu cliente, eu tenho uma restrição física, me falta um equipamento, me faltam pessoas, me faltam departamentos, não é verdade? Então, as restrições físicas, elas são mais fáceis de identificar, né? São as restrições de matéria-prima, são restrições de falta de capacidade de entrega, são restrições logísticas, muitas vezes, que eu não consigo, então, ter caminhão ou ter base suficiente para entregar, enfim, todas essas restrições simples de enxergar, né? Então que a gente consegue mapear elas com mais tranquilidade. O nosso grande problema quando a gente trabalha com estratégia são chamadas as restrições não físicas. Então, restrições não físicas são as que mais interessam para a gente nesse momento, que são aquelas que não estão ali dispostas. A gente vai ter que descobrir aonde elas estão para conseguir trabalhar com elas. Então, por exemplo, o que mudar, para o que mudar e como causar essa mudança. Então, quer dizer, se a gente não consegue se organizar isso através de uma ferramenta X, a gente não consegue trabalhar com isso. Então, eu vou dizer assim, eu tenho um problema que é satisfação de cliente. Então, o que mudar? Trabalhar estratégias para melhorar a satisfação do meu cliente. Legal. Para o que mudar? Então, qual seria um novo cenário que nós gostaríamos de alcançar? Então, eu vou dizer assim para vocês. Eu quero mudar para uma satisfação no meu cliente nota 8, por exemplo, tá? Que é hoje um score importante para o meu negócio. Como eu vou causar mudança? Então, como eu vou organizar as minhas ideias e as minhas estratégias e o meu plano tático para que eu consiga, então, melhorar esse trabalho com o meu cliente para que na próxima pesquisa eu chegue a essa nota 8, tá? Então, eu vou ter que desenhar isso, eu vou ter que desenhar essa estratégia, preferencialmente em cima de uma ferramenta como Balance Scorecard, que a gente vai trabalhar, e essa ferramenta vai me levar até uma condição que eu não estou hoje. Perfeito? Para que comunicar essa estratégia, então?
Olha ali, ó, como as pessoas podem dar conta e orientar suas equipes de uma estratégia que elas não entendem. Então, como é que a gente vai explicar para a nossa equipe onde a gente quer chegar, se nem a gente tem construído esse modelo mental? Ou a gente constrói na nossa cabeça, na nossa ideia, mas não consegue alinhar isso dentro de um desenho, né? Para que as pessoas entendam a mesma situação que a gente está hoje. Tá? Então, alguma coisa a se pensar, né? Precisamos de ferramentas para comunicar a estratégia e processos e sistemas que irão ajudar na implementação da estratégia. Ou seja, eu tenho um compromisso em tal lugar, numa determinada data, num determinado dia, o que eu faço? Eu pego a minha agenda e escrevo esse compromisso. Não que eu não tenha a competência necessária para lembrar do meu compromisso, porém eu tenho uma ferramenta chamada agenda que vai me auxiliar na minha lembrança desse compromisso, não é verdade? Então, quer dizer, a ferramenta que nos ajuda a implementar a estratégia chama-se Balance Scorecard. Não que nós não tenhamos a estratégia na cabeça e a gente consiga, então, tocar para frente esse sistema, né? Mas eu tendo uma ferramenta, eu consigo alinhar todas as cabeças mais interessantes que estão à frente desse processo de implementação estratégica. Aqui está um painel de pilotagem, tá? Um exemplo de painel de pilotagem. Vocês podem perceber aqui que eu tenho vários objetivos estratégicos, né, em volta desse painel de pilotagem. Eu tenho aqui, ó, um objetivo chamado redução de custos, está vendo? Que eu trabalhando, por exemplo, manutenção do veículo, eu vou reduzir custos. Eu trabalhando não quebra de veículo, eu vou reduzir custos. Eu trabalhando uma boa gerência por linha, eu vou reduzir custos. Eu trabalhando uma boa gestão da viagem, um bom setor de compras, eu vou reduzir custos. Eu trabalhando vários outros requisitos aqui, eles vão me levar a uma redução de custo. Então a gente não vai chegar e vai trabalhar redução de custos, ponto. A gente vai trabalhar processos que irão me transformar em uma empresa que tem também. Diagrama de Pareto, né? A gente vai trabalhar então toda a linha de um conceito de Pareto, que seria trabalhando com 5, 6 principais problemas. A gente aprende a priorizar principais problemas, a gente vai trabalhar um escopo geral dos problemas da minha empresa. Então eu não vou assumir todos os problemas da minha empresa, eu vou assumir os 5, 6 principais. Desses 5, 6 principais a gente vai implementando o resto, né? O resto vai se alinhando, na verdade. Então a gente usa como conceito estratégico o diagrama de Pareto. Essa aqui é uma imagem que retrata um pouco do painel de pilotagem junto ao mercado. Então eu vou trabalhar inteligência competitiva e gestão do conhecimento e painel de pilotagem no meio. Tá? Então o meu painel de pilotagem me dá um alerta, eu trato essa informação, jogo para dentro da equipe, executo essa informação, devolvo isso como uma atualização dos meus processos e dos meus serviços. Esse mercado me responde se gostou desse serviço, se esse serviço está de acordo com o que ele busca, me retorna novamente um levantamento de necessidades e a partir daqui eu tenho um novo alerta visual no meu painel para de novo tratar essa informação, né? Então ele é um ciclo que vai se auto-aprimorando, perfeito? Mais uma vez, né, vamos olhar para fora da janelinha, então na verdade olhar para o mercado, a nossa visão deve ser o mercado, tá? Nunca inferir, achar que o mercado quer, vamos lá ver o que ele quer, vamos realmente pesquisar isso, vamos segmentar nosso cliente, então vamos olhar para fora, sempre com uma visão externa, uma visão de mercado, uma visão de qualidade para o cliente, tá? E não que a gente entende que seja qualidade, perfeito? Isso vai nos trazer redução de custo, por quê? Porque a gente vai parar de atuar em áreas que não agregam valor ao cliente. Então, todo aquele dinheiro, todo aquele recurso que a gente está despendendo em cima de requisitos que não são importantes para o cliente, a gente vai tirar esses requisitos, esse recurso, e vamos direcionar o que realmente é importante para o nosso cliente. Perfeito? E por fim, pessoal, antes de a gente mostrar o nosso exercício, aqui fica um recado, né? Ou a gente evolui, tá? E tamanho não é documento, a gente pode perceber, né? Os dinossauros eram os maiores seres da Terra, ou a gente evolui dentro de uma consciência, de uma visão estratégica, né? Ou inevitavelmente a gente vai desaparecer desse mercado. Perfeito? Agora a gente vai lá dar uma olhadinha na ferramenta, como é que ela funciona. Bom, pessoal, agora a gente vai dar uma olhadinha então em como é que funciona na prática, né, a questão do painel de pilotagem, certo?
Este aqui é um modelo de painel de pilotagem, tá? Que eu busquei de uma empresa que a gente acabou implementando esse painel. Obviamente a gente mudou alguns objetivos, né? A gente retirou alguns indicadores, alteramos alguns dados, né? Até para preservar essa empresa e sua estratégia. Mudamos aqui o logotipo, né? Mas em geral o painel de pilotagem da organização ele é mais ou menos parecido com este escopo aqui, tá? Este aqui é um escopo de desenho de uma estratégia empresarial, tá? Ao qual trabalhamos aqui com 7 perspectivas, tá? A perspectiva financeira, perspectiva de clientes aqui do ladinho, perspectiva de processos, do outro lado perspectiva de mercado, perspectiva de ambiente organizacional e perspectiva de aprendizagem, certo? Essa perspectiva de aprendizagem, a gente percebe que tem 3 tijolinhos aqui. São chamados objetivos estratégicos. Aqui eu tenho 2 objetivos estratégicos da perspectiva de ambiente organizacional. Aqui eu tenho 4 objetivos estratégicos referentes à perspectiva de mercado. E assim por diante. Aqui eu tenho mais objetivos estratégicos referentes a processos, perspectiva de cliente e perspectiva financeira. Perfeito? Como trabalhar redução de custos em cima de uma ferramenta de Balance Scorecard? A gente pode perceber aqui que eu tenho um objetivo estratégico dessa organização chamado redução de custos. Tranquilo? Então, para que eu consiga fazer uma redução de custos, eu tenho que seguir o caminho da minha estratégia. Percebe que ele está voltando aqui, ó. Eu tenho esse vetor que vai passando por aqui, e vai terminar em auditoria. Ou seja, todo o processo de redução de custo efetivamente se inicia na auditoria. Tá? Então, eu trabalhando uma boa auditoria, eu trabalho uma redução de desperdício, que eu trabalho uma redução de perdas, que eu trabalho uma redução de custos, certo? Este é um viés da redução de custo dentro dessa estratégia que a gente montou. Eu tenho uma outra estratégia que parte da localização. Percebe que eu tenho um vetor aqui ó, que sai de localização para redução de custo? Então, eu tento nessa empresa uma boa localização, eu vou ter uma boa redução de custo. Mas como que eu vou ter a partir de uma localização da empresa uma redução de custo? Depende do negócio dessa empresa. Se essa é uma empresa que trabalha com distribuição, com logística, com entregas, por exemplo, se eu tiver uma localização dessa empresa perto do seu centro de distribuição, certamente eu reduzirei custo. Mas e se eu não tenho, eu vou ter que tirar a empresa de um local e mandar para outro? Não necessariamente, a gente pode ter um CD mais próximo, né? Isso pode fazer parte da estratégia, ter um CD mais próximo, a gente pode ter um distribuidor mais próximo, né? Ao qual a gente mantém lá um certo volume de estoque, isso tudo contribui para a minha redução de custo. Falando aqui um pouquinho sobre auditorias, tá? Então eu tendo uma boa auditoria, eu terei uma redução de desperdício, né? De processos, de pessoas, de luz, água, combustível, enfim, né? Toda a questão que gera desperdício da minha empresa eu vou estar monitorando através desse processo de auditoria. Entre eles, perdas. Então eu tendo um bom conceito de perdas, sabendo classificar bem o que são perdas, neste caso eu tenho 2 indicadores para perdas, que são dentro desse processo aqui, perdas mesmo, que é o próprio indicador, e retrabalho, tá? Eu estou monitorando aqui nesse momento 2 indicadores para perdas. Eu trabalhando bem esses dois indicadores, eu vou reduzir as minhas perdas organizacionais. Eu reduzindo as minhas perdas organizacionais, obviamente eu reduzo custos, que me sobra margem a lucratividade, me sobra margem para a margem de contribuição e, consequentemente, um fluxo de caixa melhor para o meu negócio. Então eu quero ganhar mais. Eu tenho que reduzir custos, para eu reduzir custos eu tenho que reduzir perdas, para reduzir perdas eu tenho que trabalhar desperdícios e para eu trabalhar desperdícios eu tenho que trabalhar um bom processo de auditoria. Isto dentro da estratégia deste negócio. O que mais que eu tenho aqui? Cada caixinha dessa, né, como já vimos, ela chama-se objetivos estratégicos e cada caixinha dessa vem precedida de indicadores, satisfação de clientes, estoque, a satisfação no atendimento, tempo de atendimento, recompra, tudo isso são indicadores que a gente vai medir o seu desempenho e desenvolver planos de ação para a correção desse desempenho. Por exemplo, eu tenho aqui 2 indicadores, tá? Neste caso de perdas. Os 2 indicadores estão vermelhos com a seta para baixo. O que quer dizer isso? Indicador vermelho
quer dizer que ele está abaixo do meu planejado, do meu resultado planejado. Indicador amarelo, que ele está mais próximo a esse resultado planejado, porém não é suficiente. Indicador verde, ele está dentro do meu planejado, tá? Ou seja, o resultado que eu planejei, que eu esperei, eu alcancei. E azul está acima da meta proposta, tá? Indicadores com a seta para baixo, quer dizer que o resultado de abril, neste caso aqui embaixo, onde eu vejo período de análise, ele está inferior ao período de março. Resultados com a seta retinha aqui, quer dizer que os resultados estão estáveis, ou seja, o resultado de abril é muito parecido com o resultado de março, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas que no escopo geral ele se mantém o mesmo, certo? E seta para cima, quer dizer que o resultado de abril está maior que o resultado de março, ou seja, esse resultado aqui, que esse é um indicador chamado tempo de atendimento, eu tenho um resultado conforme o que eu esperava alcançar, né, dentro do meu planejado, porém acima do resultado do mês anterior. Então ele é um resultado que, além de condizente, está numa evolução, tá? Está partindo de uma evolução nesse momento. O que mais? Temos aqui embaixo alguns ícones, tá, que trabalham o escopo geral da empresa, como pendências, diretrizes organizacionais, missão, visão, valores. Aqui alguns projetos vinculados, alguns outros indicadores, políticas organizacionais, matriz de produção, que é uma coisa muito importante. Às vezes a gente não sabe o que a empresa da gente produz, né? Então aqui a gente pode clicar e ver toda a linha de matriz de produção, o que foi fabricado, para quem foi vendido, quanto que a gente está fabricando, quanto de matéria-prima se compra. Planejamento estratégico, então pode ter aqui a nossa matriz SWOT, pode ter aqui nossa matriz de cliente, nossa matriz produto-mercado, o que a gente espera da nossa organização estrategicamente. Aqui onde diz empresa, conhecendo a nossa empresa, então os ramais dessa empresa, os e-mails dessa empresa, o organograma desse negócio. Então tudo o que vai trazer alinhamento organizacional a gente pode conter dentro do mesmo escopo. Perfeito? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho aqui nesse cantinho um chamado análise vertical de painel. Ou seja, essa análise vertical está me dizendo que eu tenho neste momento 45% da minha estratégia implementada. Perfeito? Então eu consegui montar um indicador de implementação da estratégia. Olha só que bacana. Então alguma coisa extremamente intangível como estratégia eu consigo medir agora. Então esse é um meio que a gente consegue aqui medir quanto da estratégia organizacional a gente está conseguindo implementar nesse momento. O que mais? Então vamos lá, dizendo que eu quero, vamos dizer que eu quero reduzir custos, tá? Então esse aqui é a nossa análise que a gente está trabalhando nesse ambiente, nesse momento, para este vídeo. Então eu vou focar em custos, tá? Então eu vou entrar aqui em retrabalho. Aqui na tela de retrabalho eu tenho o gráfico desse indicador, tá? Então como é que está sendo a evolução desses resultados através do período de um ano. Tá? Esse resultado é um resultado bom para baixo, eu já consigo identificar. Eu estou com todos os resultados acima da minha meta, né? Ou seja, resultados negativos, que o resultado ideal seria abaixo da meta, né? Fora janeiro aqui, ó, que eu consigo ver que eu consegui bater a minha meta, todos os outros resultados estão acima da meta, então consequentemente resultados negativos para a minha empresa. Então se esses resultados não estão conformes, eu vou contatar o Sr. Elton, aqui em cima, que é o responsável por esse indicador, tá? O Sr. Elton. Todo indicador tem um nome, tem um dono, então neste caso o Sr. Elton que vai abrir um chamado de plano de ação, né, para correção desse problema de retrabalho. Aí eu vou clicar aqui em plano de ação. Aqui no plano de ação, né, obviamente iria aqui responsável o Sr. Elton, né, indicador vinculado, retrabalho, enfim, né? Seria toda a identificação voltada a esse indicador. Este plano de ação em estilo 5W2H, que é o que a gente vai usar muito daqui para frente, é um dos sistemas mais completos aí em gerenciamento de plano de ação. Na descrição do problema, a gente vai descrever então o problema envolvido, né, dentro da questão do retrabalho. Aqui são as etapas de conclusão desse trabalho, a gente pode ter aqui inclusive uma outra lâmina, uma próxima lâmina de plano de ação seguindo essas etapas, né? Quantas etapas forem necessárias para a implementação desse plano.
onde vai ser feito, quando vai ser feito, quais recursos vão ser utilizados. O senhor Elton, que é o responsável por esse indicador, vai montar a sua equipe para gerenciar esse plano de ação. Obviamente não vai ser o gestor que vai tomar conta disso, tá? Então a gente vai ter na empresa rodando 20, 30 planos de ação. Cada plano de ação vai ter um dono, né? Vai ter um líder desse plano de ação que vai montar a sua equipe correspondente e tal. E essa equipe vai implementar esse plano. Temos aqui as etapas, se foram resolvidas sim ou não, início previsto, fim previsto, se já foi resolvido ou não. Este início e fim previsto é um requisito muito importante desse plano de ação, porque ele serve para negociar essa data. Então, dependendo de como está andando esse ambiente aqui embaixo das atividades, eu posso renegociar essa data. Ó, Alexandre, não vou conseguir implementar o plano, então como é que a gente pode renegociar isso? Eu vou ver pela matriz Gucci, né, gravidade, urgência e tendência, o quanto deste plano eu posso renegociar ou não. Dependendo do que a minha matriz de prioridades me disser, eu não vou negociar essa data. Eu vou dizer, Elton, dá uma ligeirada nisso, que isso é um plano muito importante para o nosso negócio. Ou eu posso riscar esse valor aqui e colocar uma outra data aqui e a gente vai estendendo esse plano até a gente ter aí um bom gerenciamento e controle em cima dele. Perfeito? Também eu posso mandar daqui um e-mail direto para o Elton, dizendo, Elton, eu estava verificando o teu plano aqui sem perder o raciocínio, a linha de raciocínio e preciso dessa informação, né? Então a gente pode entrar em contato direto com ele daqui. A partir daqui a gente volta ao painel e navegamos então por toda outra linha de indicadores. Então eu como gestor, em 5 minutos consigo perceber todo o status desse negócio, quais são os indicadores que estão bem, quais são os indicadores que estão bem aqui em azul, verde, quais os que estão mal, quais os planos de ação que estão sendo trabalhados nesse momento. E eu posso dizer, olha, neste plano de ação X, por exemplo, eu vou entrar aqui em perdas, por exemplo, tenho aqui o cenário de perdas, o responsável é o Júlio, eu vou clicar lá no plano de ação do Júlio e vou dizer, Júlio, eu mando um e-mail aqui, Júlio, eu gostaria então de participar da reunião que vai ocorrer dia tal aqui dentro da atividade X, que é um assunto que me interessa, eu quero participar. Então, quer dizer, eu como gestor consigo priorizar o meu tempo e trabalhar então em cima de reuniões que realmente me interessam, né? Inclusive deslocar colaboradores de outros setores para reuniões extremamente produtivas dentro do ambiente que serve a esse tipo de colaboradores, né? Não aquelas reuniões que a gente discute sobre várias coisas e não chega nunca a minha hora de dar a minha contribuição, né? Porque o assunto realmente não me diz respeito, certo? Então esse aqui é um pouquinho de um exercício de painel, né? Que a gente consegue entender mais ou menos a evolução do negócio. Essa ferramenta serve como um catalisador de implementação da estratégia. Então, para me ajudar a implementar a estratégia, os planos de ação estratégicos recorrentes, então, de cada objetivo, essa ferramenta é uma ferramenta muito útil e pode nos ajudar bastante, tá? Então, recapitulando rapidinho, um bom sistema de auditoria dentro dessa estratégia vai me trazer uma redução de desperdício, que vai me trazer uma redução de perdas dentro dos seus indicadores, né, seus devidos planos de ação. O bom gerenciamento e a implementação desses planos de ação vão me trazer então uma redução de custo X, que vai ser monitorada por esse indicador chamado total de custos, né? Este gerenciamento de redução de custos vai me trazer uma margem de contribuição X, que vai me trazer um fluxo de caixa. Perfeito? Então, estratégia, ela é simples, ela tem que ser concisa, ela tem que ser consciente, tem que ser uma verdade para todos que estão trabalhando em cima dela. Perfeito? Então, agradeço mais uma vez a paciência de todos, né? A percepção de todos pelo vídeo. E qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente, aí a gente tá aí para ajudar no que puder. Grande abraço, obrigado a todos aí pelo tempo.